Queridos irmãos, queridas irmãs, retornando ao terceiro vídeo, onde nós estamos abordando o tema: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Nós, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Então nós paramos aqui. Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? É aquilo que eu disse nos vídeos anteriores. A ciência ainda é precária, sabe? A ciência ainda é precária. Então, a ciência, mãe das ciências, é a ciência espírita, é o espiritismo. O espiritismo, como ciência, nunca se detém onde a ciência convencional se detém. O espiritismo nunca para. Ele encontra-se sempre em linha reta. Com ele não tem meio termo. Porque ele é Deus, ele é Jesus de volta, é os desígnios da providência divina que nos mostra o antes, o durante e o depois. Por isso que é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos consola, nos mostra o porquê que nós sofremos, nos mostra os motivos da desigualdade, nos leva a nos conformar, nos leva a agir com humildade, com paciência, com aceitação, com tolerância, resignação, né? Então, como está escrito aqui, segurança que haja soada a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Olha, se nós formos aqui relatar quantas mil vezes a ciência convencional já se equivocou, nós ficaríamos aqui uns 2 dias só narrando fatos de equívocos que a ciência convencional cometeu. Mas essa não é a finalidade. Dando sequência. Sei bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores. De fato, tem casos que são desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, olha só que consolo. Se não há nenhuma esperança, né, do paciente voltar, né, fundada de um regresso dele voltar definitivamente à vida e à saúde, né? Existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de onde, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. É possível. Por que é possível? Porque ninguém, só Deus e Jesus, conhece os desígnios que nos rege. Então, é possível. Agora, se isso acontecer ou não acontecer, não é importante. O importante é a resignação do espírito perante a imortalidade da alma. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então, isso tudo é possível, esse retorno, 1 ano, 2 anos, a pessoa ali naquele estado de coma, ele pode recobrar a consciência
voltar ao seu estado de lucidez, né? E até voltar para casa. Agora imagine só, se 2 dias antes a família opta pela eutanásia. Eutanásia é crime. Eutanásia é crime. Não importa. Eutanásia é o mesmo que você colocar a cabeça do paciente na grilhotina e soltar a lâmina. Ninguém tem o direito de cometer esse ato. Agora, é lógico que a gente respeita, porque como no vídeo primeiro, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do materialista. O materialista que não acredita em nada, que não acredita nos desígnios divinos, que não acredita na imortalidade da alma, que não acredita na reencarnação, que não acredita na vida após, na vida espiritual, na vida após a morte física, sabe? Para esses e para muitos outros amigos de outras seitas religiosas que dizem que morreu, acabou, para esses realmente, ao mesmo tempo que a eutanásia é um alívio, porque realmente deixa o indivíduo de sofrer, para eles, viu? Para o espírita, verdadeiramente espírita, não. Que deixa o paciente, o moribundo ali de sofrer, a família também deixa de sofrer e todos se conformam, mas o maior sofrimento de todo materialista, o maior sofrimento de todo ignorante das leis de Deus, sabe? É saber que morrendo se acaba por toda eternidade. Que morrendo se acaba por toda a eternidade. Esse é o momento mais difícil na vida do materialista, do apegado às coisas materiais, daquele que não acredita nos desígnios das leis divinas, que não acredita na vida futura, que não acredita na reencarnação, que não acredita na vida após a morte física, sabe? Para esse é um sofrimento eterno. Muitas pessoas nestas condições, quando vão ao velório de seus parentes, muitos sofrem infarto, sofrem derrame, muitos até morrem junto com aquele ente querido devido ao impacto emocional e psicológico que causou nele aquela agonia, aquele estrondo tão grande. Por quê? Porque naquele momento ali ele pensa assim: fulano acabou por toda a eternidade. E aqueles que acreditam assim que muitos vão para o paraíso. Isso é uma morte. Isso é um sofrimento. E para o paraíso, pente a juba de leão, escovar dente de jiboia, não ser picado pelas abelhas e nem pelas cobras. As crianças não crescem, todos vivem
no jardim simbólico do Éden. Isso é uma ignorância tão grande que não foi criada por Deus e nem por Jesus, e sim pelos fanáticos, introduzido dentro de certas seitas religiosas para prender os adeptos naquele estado de ignorância que se chama lavagem cerebral. E aqueles que a família ali no velório diz assim: vai dormir, vai continuar dormindo no paraíso até o momento que Deus virá lhe ressuscitar. Isso também é mitologia. Por quê? Porque isso é inevitável. Quantos espíritos de outras seitas religiosas me procuram e me pedem? Isso é porque eles não acho que eles não têm amor em mim. Eles querem que eu morra antes da hora mesmo. Porque eles me pedem assim: por favor, diga ao meu pai, à minha mãe, que eu estou vivo, pelo amor de Deus, não é aquilo que nós estudamos. Aí eu falo para ele assim: meu irmão, você já desencarnou, você está querendo que eu te acompanhe também? Sai fora, dá licença. Do mesmo modo que eu tenho condições de raciocinar, eles também têm, então que eles raciocinem. Se eles não raciocinam, que deixa para hora que eles chegar do lado daí onde você está e leve um susto do jeito que você levou. Mas você vai fazer esse descaso comigo? Ah, mas é porque você é meu amigo, eu te conhecia na terra. Grande amigo você é. Agora que eu vejo. Eu tenho aqueles que me traem na terra, eu tenho aqueles que são ingratos comigo na terra, agora eu tenho também traidores e ingratos no plano espiritual, querendo que meu pescoço seja cortado? Você acha que se eu chegar lá e contar isso pro teu pai e tua mãe, eles não vão chamar a polícia ou vão chamar o sanatório, não? Então nós temos que analisar com bom senso. Nós não temos que acreditar. Porque o Espiritismo, como eu já disse, queridos irmãos, não é uma religião. Espiritismo não é feitiçaria, não é macumbaria. E se esse nome feitiçaria e macumbaria existe até hoje, é culpa dos pseudos espíritas, dos falsos espíritas, dos espíritas ignorantes, dos presidentes que não estudam para orientar as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso existe até hoje essa frase: Espiritismo é macumbaria, é feitiçaria. Lá eles batem atabaque, lá eles dançam na roda, eles fumam no cachimbo. No Espiritismo, não. Pelo menos na casa onde eu frequento, sobre minha responsabilidade, nunca isso aconteceu e nunca acontecerá. E o dia que alguém ousar chegar lá, eu vou mostrar para ele. Você está vendo aquela porta lá na frente? Sim. Pois bem, ela é que serve a essa casa. Por isso é por lá que você deve sair. Então isso é falta de caridade que você está fazendo com a pessoa. Não. Porque a pessoa chega ali mal intencionada, querendo implantar o misticismo, o charlatanismo, o esoterismo. É porque ele sabe o que ele está fazendo.
E eu, com o conhecimento que eu tenho, eu vou deixar essa árvore podre ser implantada dentro da casa espírita onde prega-se Allan Kardec? Eu tenho que orientar, conversar com os nossos irmãos leigos que batem à porta da casa espírita dizendo que estão sob influências de espírito. Aí, um dia, uma nossa irmã chegou na casa espírita que eu frequento e me disse que estava sofrendo assim uma grande influência de um espírito e que ela desconfiava que era o espírito do marido dela. Eu falei, mas por que, minha irmã? Porque, sabe, nós nos separamos. Aí eu já comecei a analisar. Nós nos separamos, ele viveu com outra 15 anos, mas ele sempre teve uma quedinha por mim. Safadinho. Se eu pego ele com a chinela, ele vai ver só. Então, e ele morreu. E ele morreu, e de lá pra cá minha vida acabou. Aí, eu tenho alguns mentores, amigos meus, que são fofoqueiros. Não existe aqueles livro de Chico Xavier, Motoqueiros do Além? Os meus são fofoqueiros do além. Aí, um espírito amigo chegou e falou para mim, você sabe por que a vida da nossa irmã se transformou em pior depois que o ex-esposo desencarnou? Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, porque enquanto ele vivia com outra, ele mesmo assim sustentava a nossa irmã aí. Não deixava faltar o dinheiro da água, da energia, da despesa da casa. Aí depois que ele desencarnou, coitadinha, ela está sem esses recursos. Então, essa influência que ela está sentindo não é influência dele obsidiando-a, mas é a pressão emocional, psicológica que ela está sentindo da falta de tudo aquilo que ele colocava dentro de casa, sem que a outra que ele vivia com ela ficasse sabendo. Jesus amado, o que vocês me arrumam? Sei que através da psicologia que nós temos, que conhecemos, à luz da doutrina espírita, conversamos com a nossa irmã, e ela se sentiu bem, e depois conseguiu acertar a vidinha dela, coitadinha. Então, para essas pessoas que realmente são materialistas, que não têm conhecimento, deparar com a situação de moribundo ali na UTI, na CTI, é realmente um momento crítico. Ele realmente abandona, ele despreza, ele não tem amor naquela situação. No entanto, está aqui, ó. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, esse 1 minuto, né, pode abreviar muitas lágrimas no futuro, como nosso querido Emmanuel disse, mais ou menos assim, através do Chico. Quantos milênios de dor e sofrimento poderemos evitar com apenas um deslize, um segundo de deslize. Quantos milênios poderemos evitar? Um segundo.
Então, 1 minuto, por exemplo, a minha família resolve cometer a eutanásia ali com o meu corpo, meio-dia. E na programação reencarnatória estava marcado para 12h05, às 12h05, eu recobrar a vida no corpo físico. Nem que eu vivesse um período muito curto, mas eu iria recobrar novamente. Mas se cometem a eutanásia naquele horário, no meio-dia, depois todos ali responderão perante a providência divina em vidas futuras. Então nós temos que ficar muito atento. Todo mundo tem a oportunidade de recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, independente de religião. Eu conheço padres, que não vou dizer nomes, porque eu conheço tanta coisa, queridos irmãos, que se eu abrir a boca, eu acho que é por isso que muitas pessoas não vêm tirar farinha comigo. Porque para falar o que eu falo, eu tenho que conhecer. Porque eu tenho como provar. E para falar o que eu falo, muitas pessoas não têm coragem. E para vir debater comigo, a pessoa não vai ser besta. Mas eu conheço tantas histórias. Eu conheço 4 padres aqui no Brasil que eles têm muito mais conhecimento das 5 obras de Kardec do que os melhores espíritas do Brasil, que se dizem espíritas do Brasil. Eles conhecem tudo. Ah, mas se eles conhecem tudo, por que eles vivem servindo outra seita religiosa? Não somos nós que designamos eles a servir aquela seita religiosa, e sim os desígnios divinos. E contra os desígnios divinos, ninguém deve meter o bedelho. E todo mundo é útil onde se encontram. Por isso que todo mundo tem o direito, tem a liberdade de estudar, nem que seja no anonimato. Pera lá, eu vou estudar o Livro dos Espíritos sem que ninguém fique sabendo. Eu vou estudar o Livro dos Médiuns, o Evangelho, sem que ninguém fique sabendo. Estude, queridos irmãos. É melhor que você estude na tua casa do que você cair na mão de charlatões por aí dentro de certas casas espíritas. Não faça isso, não. Agora, se você também não quiser estudar, também não se entregue à mão de charlatões, não. Fica onde você está. Porque é preferível você retornar à pátria espiritual sem conhecimento do que você retornar à pátria espiritual tendo desgraçado a tua evolução e a evolução de muitas pessoas, tendo agido errado na Terra, pensando que estava fazendo o correto enquanto você estava andando contramão. Então nós encerramos essa mensagem. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura. Na próxima mensagem, o vídeo, nós teremos novas surpresas. Que Deus nos ilumine e nos fortaleça.